E aí, tudo bem, galera? De boa, né? Que bom. Estamos de volta trazendo mais uma aula para vocês, dessa vez aula de ligações covalentes. Estou tranquilo porque ligação covalente, terceiro colegial, já tenho uma noção bem legal a respeito disso, né? Então vou dar uma pincelada, vou dar uma, né, trazer, refrescar a memória a respeito dessa matéria e aí depois eu mando os exercícios para você, tá? No módulo passado, no módulo 5, nós falamos sobre ligações iônicas, onde um átomo tem tendência a perder elétrons, outro a receber elétron, um se transforma em cátion, outro se transforma em ânion, ocorre atração entre eles e aí você tem uma ligação iônica. Alta temperatura de fusão, alta temperatura de ebulição, não conduz corrente elétrica sólido, conduz em solução e conduz também fundidos. A ligação covalente, agora no módulo 6 da página 16, traz uma relação muito semelhante também às ligações iônicas, né? Tem algumas diferenças, claro, né? Mas também continua valendo a regra do octeto. Então, o átomo, para ser estável, busca ter na sua camada de valência 8 elétrons, ganhando ou perdendo elétrons, ou no módulo 6, compartilhando, que é a aula de hoje. Quando nós falamos então de compartilhamento de elétrons, eu tenho que levar em consideração que esses elementos químicos são ametálicos, porque os elementos metálicos tendem a perder elétrons. Os ametais e o hidrogênio, que não é muito, né, de família nenhuma, tendem a compartilhar os elétrons da camada de valência. Então é bem simples assim, ó. Os compostos covalentes, características de compostos covalentes, eles não conduzem corrente elétrica sólidos, não conduzem corrente elétrica líquidos, com exceção aí do grafite, né, uma forma alotrópica do carbono e do fulereno também, mas basicamente os compostos orgânicos covalentes, eles não conduzem corrente elétrica nem sólidos, nem líquidos, nem em solução, nem de jeito nenhum, né? São até isolantes elétricos. Quando nós falamos então da ligação covalente, eu não estou falando mais de perda e recebimento de elétrons, estou falando de compartilhamento. O que quer dizer? Simples assim. Eu tenho um átomo de cloro, 7 elétrons na última camada, outro átomo de cloro, 7 elétrons na última camada. Compartilhar significa que ao unir esses dois elementos, cada um utilizará um elétron do outro. Então, se o cloro tem 7 elétrons, ele usa um elétron do outro cloro, fica com 8. E a gente representa por um bambolezinho assim, né? O processo de compartilhamento. Essa seria a fórmula de Lewis com os pontinhos, né? Então, eu represento ao redor do elemento químico os elétrons na camada de valência e faço um bambolezinho assim, um círculozinho, uma elipse, para representar que os elétrons estão sendo compartilhados. Você pode substituir essa elipse com os dois elétrons compartilhados por um tracinho que a gente chama de fórmula estrutural. A proporção entre elementos numa molécula depende do número de elétrons na camada de valência. Se você está com a apostila aí na mão, na página 18, você vai acompanhar comigo aqui e eu vou ler com você e você vai fazendo comigo aqui, tudo bem? Então, ó, eu tenho aqui abaixo na página 18, moléculas de água, a forma molecular é H2O. Por que é H2O, né? Porque na tabela periódica ou então na distribuição eletrônica, você viu que o oxigênio apresenta 6 elétrons na camada de valência. Então ele precisa compartilhar 2 para ficar com 8. O hidrogênio é diferentão, ele só compartilha 1 para ficar com 2, então por isso que é H2O. A amônia, o NH3, você encontra na tabela periódica que o nitrogênio está na família 5A. Então ele tem 5 elétrons na última camada, precisa compartilhar 1. Na hora que ele compartilha 1, ele fica com 6. Então o nitrogênio tem que compartilhar 3 elétrons para ficar com 8, por isso que é NH3. Para o metano, CH4, o carbono tem 4 elétrons. Como é que eu sei mesmo? Faz a distribuição eletrônica do elemento ou vai na tabela periódica. Se ele estiver na família 1, 1 elétron na última camada. Família 4, 4 elétrons na última camada. Gás oxigênio, O2. Eles podem ligar entre si? Podem. E podem fazer uma dupla ligação? Sim, também. Cada oxigênio tem 6 elétrons, compartilha 2 para ficar com 8. Então, por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico é o CO2. Cada carbono tem 4 elétrons, precisa compartilhar 4 para ficar com 8. Cada oxigênio tem 6, compartilha 2, fica com 8. Tá tudo certo.
beleza? É um lembrete, né? É um remember ali, basicamente você já viu ligação iônica, já viu ligação covalente. Nesse momento, estou levantando essas questões. É claro que teriam muitos exercícios a serem feitos, várias exceções, várias possibilidades, mas a gente está aqui levantando para que isso possa acrescentar também no material. Nós temos a apostila, temos o caderno texto, nós temos também o portal do Objetivo, que é importantíssimo você acessar. Tem um monte de exercício legal para você fazer. E se tiver dúvida, Marcão, não estou entendendo tal exercício, tira uma foto e manda para mim, tudo bem? Os exercícios da apostila, vou tirar uma foto e mandar para vocês. Gente, um abraço, um beijo, até semana que vem, valeu!